Fala pessoal, conforme eu prometi no vídeo anterior, eu preparei para vocês uma dica que vai auxiliar você a vender mais. Uma dica muito especial que eu aprendi há um certo tempo e que ela tem me ajudado nos meus trabalhos em geral. Essa dica que eu preparei, ela é uma dica bem profunda assim. Ela não é uma técnica especial, algo que tenha relação direta com a venda. Ela é uma dica que propõe uma mudança na postura de quem tem o poder de realização. Então, para começar falando sobre essa dica, eu quero contar uma história para você. Muito tempo atrás, existia um mágico muito famoso. Se você é alguém que gosta de mágica, você deve ter ouvido falar, um mágico chamado Houdini, Harry Houdini, ou o grande Houdini, como ele gostava de ser chamado. E o Houdini, ele ficou muito conhecido porque ele foi alguém um pouco à frente do tempo dele. Ele era alguém diferenciado, assim. Ele tinha habilidade de escapismo. Ele era muito safo quando o assunto era abrir uma fechadura e escapar de alguma prisão. Então, as mágicas dele geralmente tinham relação com escapismo. Ele se amarrava em correntes e o pessoal colocava cadeado, colocava umas roupas nele, uma venda, e ele escapava muito rapidamente, assim. E ele dizia uma frase que marcava ele. Ele dizia que ele era capaz de escapar de qualquer tipo de prisão, de abrir qualquer tipo de trancas. E ele tinha essa confiança de que ele era capaz de escapar de qualquer situação. Pouca gente sabia, mas o Houdini, a profissão dele, antes de ser famoso, era ferreiro ou serralheiro, alguma coisa do tipo. Então ele desenvolveu algumas habilidades nesse sentido. Alguns diziam, trazendo para o nosso popular, que ele criou uma espécie de micha, ele sabia fazer chaves que abriam qualquer fechadura. E ele usava essa habilidade, esse conhecimento que ele tinha, para escapar de qualquer prisão. Então o lema dele era que ele era capaz de escapar de qualquer prisão, que ninguém conseguia trancar ele em nenhum lugar. E aí ele, em virtude desses desafios que ele criava, ele competia, ele participava de competições e tal, e ninguém conseguia ganhar dele. Ele se trancava dentro de aquários, camisa de força, essas coisas que a gente vê que são mais fantasiosas na televisão, ele fazia de verdade, assim, ele se trancava e tal. E em determinado tempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ele conseguia escapar. Então um dia, alguém muito inteligente propôs um desafio para ele. E o desafio era trancar ele numa cela, uma cela bem segura, que ninguém conseguia escapar. E ele teria 90 segundos ou 3 minutos, alguma coisa assim, para conseguir escapar dessa cela. Só que ele teria que fazer isso vendado. Aí ele falou, não, tudo bem, eu topo, eu vou fazer esse desafio. E aí prepararam a cela, tal, colocaram ele lá. E ninguém viu, mas ele levou escondido com ele as ferramentinhas dele e tal, né, dentro da manga, coisa de mágico mesmo. E aí começaram o desafio. E ele vendado, tirou a chave que ele tinha escondido e ele começou a abrir e trabalhar lá e tal. Passados 1 minuto e meio, era possível enxergar algumas gotas de suor escorrendo da cabeça dele. E aí ele foi tentando, 2, 3 minutos, não conseguiu. 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, e ele não conseguia abrir por nada aquela fechadura. Talvez passasse um monte de coisa na cabeça dele, ele talvez estivesse se frustrado, e de alguma forma aquele acontecimento mexeu com a cabeça dele. E durante a execução lá, ele tentando abrir, ele cansou, o corpo dele pediu arrego, assim, ele desfaleceu e ele caiu. E no que ele caiu, ele bateu na porta e a porta abriu. A porta da cela abriu. E para surpresa de todo mundo, a porta estava aberta. Ela não estava trancada. E era exatamente por isso que ele não conseguia abrir. Ele não conseguia abrir porque não tinha como abrir algo que já estava aberto. Só que na cabeça dele estava trancado e ele era o invencível, ele era capaz de abrir qualquer coisa. E essa maneira de pensar dele meio que vetava o raciocínio dele. Ele não parava para analisar se existia outra forma ou se ele podia estudar uma alternativa. Ele sempre achava que ele dependia da habilidade dele de abrir uma fechadura. E a pessoa que preparou isso aí conseguiu provar para ele que a situação e o mundo tem pelo menos 2 pontos de vista. O seu e o dos demais. E essa história é muito interessante, porque eu acredito que ela mexeu demais com a mente dele e com a maneira como ele enxerga a realidade. Enquanto ele achava que ele era o poderoso e que ele sabia tudo e que ele conhecia tudo o que ele precisava, ele estava levando a vida de uma forma. Quando ele viu que não era bem dessa forma, a vida dele mudou e mudou para melhor. Então, por que eu contei essa história para você? Eu poderia ter contado muitas outras histórias
Tem a história do Popó, que quando ele nunca perdia, quando ele perdeu, foi aquele baque assim, e depois que ele perdeu, ele só ganhou, e ele disse que aprendeu a ganhar depois que ele perdeu, e muitas outras histórias. A grande lição que eu quero tirar disso aqui pra gente é que a derrota ou a perda, ela sempre tem um lado positivo. E nesse momento, para o Brasil em geral, não só para o nosso segmento de segurança, a gente tem enfrentado esse problema de dificuldade, de crise, e para o nosso segmento tem gente que não está conseguindo vender e começa a acreditar nesses problemas, a crise ou a uma série de outras coisas, mas nunca a maneira como elas enxergam a realidade. De repente, se você mudar um pouco a maneira como você enxerga as coisas, o seu trabalho começa a fazer mais sentido e você começa a realizar mais. E eu falei na introdução desse vídeo que essa dica ela me ajudou muito. Quando eu ouvi essa história do Houdini, eu não sei nem se eu contei ela exatamente como ela é, mas a essência foi bem fiel assim. Ela mudou a minha vida porque eu entendi que eu não sabia tudo. Eu precisava aprender tudo. E pessoas que acham que sabem tudo, não sabem nada. Ao contrário das pessoas que aprendem tudo. E pra gente que lida com clientes, com histórias e com o sentimento das pessoas e com realidades diferentes, ou seja, o trabalho de vendas, de prestação de serviço, ele é um confronto de realidades diariamente. A gente precisa entender que sempre há uma alternativa, sempre há uma maneira diferente. Tem muita gente perdendo o seu trabalho, muita gente deixando de vender, mas tem muita gente vendendo demais. Eu escuto histórias assim que me impressionam, relatos de pessoas que nunca ganharam tanto dinheiro na vida. E para algumas pessoas esse momento tem sido muito difícil, enfim. E o meu objetivo principal com esse vídeo é trazer para você uma injeção de ânimo, uma injeção de inspiração. Aquela sensação de anestesia que você, quando você está com dor, toma um remédio assim, você se sente super bem e tal. Você primeiro sente uma dor e depois a sensação da anestesia ela é ótima. A ideia que eu quero que fique gravada na sua cabeça é a seguinte, que a situação negativa ou a situação difícil, às vezes ela é uma situação difícil ou ruim simplesmente na nossa ótica, mas na ótica de quem está do outro lado, ela é positiva, entendeu? Então eu quero que fique essa injeção de ânimo para você estudar, para você se inspirar e para você nunca perder o interesse de aprender e de entender o lado da outra pessoa. Tem gente que bate no cliente lá e não consegue vender porque está preocupado simplesmente com o que ela própria vai ganhar. E ao invés disso, se você se preocupar um pouco mais com a visão do cliente ou trabalhar em cima da visão do cliente, talvez você consiga realizar mais vendas. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, espero que essa dica tenha sido útil para você, assim como ela foi para mim. Eu acho que eu vou criar alguma coisa nesse sentido de mais dicas, alguma coisa mais motivacional ou inspiracional. Se você apoia essa ideia e acha interessante, comenta aqui, coloca os seus relatos, participe com ideias para a gente criar talvez um programa de ideias e de técnicas no geral. Pode ser coisas também bem técnicas do nosso segmento. Se inscreva no nosso canal e acompanhe todas as nossas próximas dicas. Valeu e até o próximo vídeo.